Quem que nunca assistiu Yu Yu Hakusho? Ou quem nunca leu, né? Eu acho que a maioria das pessoas já assistiram, né? É um clássico que passou nos anos 90 na Manchete, faz um bom tempo, né? E, cara, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui sobre esse grande clássico e sobre um pouco dessa história, né? Comentar um pouco sobre o autor, Yoshihiro Togashi, além daí dos mangás, né? Tanto com Hunter x Hunter também, tanto com Yu Yu Hakusho. Eu vou comentar um pouquinho sobre a história, mas vou comentar um pouco também referente ao mangá. Yu Yu Hakusho, ele tem um começo bem lentinho, né? Que é com a morte do Yusuke, onde ele morre no primeiro capítulo e também no primeiro episódio do anime. Ele morre tentando salvar uma criança. O mundo espiritual não esperava por isso. Então, ele meio que recebeu uma segunda chance de poder voltar à vida. Ele precisa fazer algumas provações ali para conseguir passar no processo, para poder voltar à vida, tá? E ele consegue, né? O legal é que ele consegue. E aí, voltando à vida, ele vai ter que virar um detetive espiritual, né? É uma outra missão que ele recebeu aí. E aí acontece o desenrolar das histórias, né? Yokais, demônios, humanos. E o legal de Yu Yu Hakusho, que eu acho assim, por mais que ele trate de yokais bastante, a gente pode ver tanto o tratamento de yokais. Quando você vê o anime, você fica pensando, tá, é um shonen de luta, é aquele shonen classicão de porrada e tal e tudo mais. Só que quando você lê o mangá, essa coisinha linda aqui, quando você lê o mangá, você tem uma outra perspectiva. Por quê? No anime, alterou muita coisa do mangá, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas no anime ele é um pouco mais voltado para as lutas e tudo mais, né? Apesar de ter aquela parte sentimental do Yusuke com a Keiko, com os amigos dele, né? Que é o Kurama, o Rie e o Kuwabara, ainda é muito voltado para a luta. Só que no mangá, se você for parar para prestar atenção quando você lê, e eu acho que é muito importante você ler um mangá de Yu Yu Hakusho, porque ele é totalmente diferente em alguns contextos, né? Terminologia do anime. Ele não trabalha em si as lutas. Se você for parar para analisar, o que o autor Togashi ele quer trabalhar ali é a relação da humanidade. E a gente pode ver que tanto quando acontece essas assemelhações sobre yokais e humanos, tem toda aquela perspectiva de tipo, tem alguns vilões que eles tinham a característica de humanos, só que quando eles viram as maldades que eram feitas dos humanos com os yokais, quando eles viram que os humanos também faziam maldade, eles acabavam se virando contra os humanos. Os próprios humanos se viravam contra os humanos. Então, a gente consegue ver, você lendo ali o mangá, você consegue entender o que o Togashi quer passar. Ele quer dizer que a humanidade também é cruel. E que essa coisa de você ficar jogando a culpa em demônio e essas coisas do tipo, às vezes é os próprios seres humanos que fazem as coisas darem errado. As próprias brigas surgem de seres humanos. A gente pode ver tanto o vilão Toguro e o vilão Sensui, que eles trabalham muito isso, né? Pra quem não sabe, no final do mangá, é totalmente diferente do final do anime. Por quê? Porque no final do mangá, eles tratam que o mundo espiritual estava errado. E que, na verdade, os yokais eles não tinham tanta culpa das coisas que aconteciam. O mundo espiritual meio que burlava as coisas para parecer que os yokais faziam muito mais crimes do que realmente eles faziam. Então, a maioria das culpas eram dos humanos. Os próprios humanos faziam chantagens para yokais matarem outros humanos como forma de pagamento e tudo mais. Então, o que o Togashi ele trata nessa obra dele de Yu Yu Hakusho é essa relação de humano. Tipo assim, a gente tem a questão da amizade, que são os amigos do Yusuke que ele encontra pelo caminho, a questão do amor que ele tem pela Keiko, que o Yusuke tem pela Keiko. Só que a principal característica que ele quer trabalhar, que eu consigo ver isso, é a questão da humanidade. Que pode existir humanos bons, pode existir humanos ruins, mas não existe isso de, meu Deus, tá tudo dando errado por conta de yokais, por conta de demônios e aquilo. São os humanos que causam as próprias coisas se tornarem desse tipo. Então, no mangá do Togashi, que é o Yu Yu Hakusho, ele, numa época bem atrás, lá pros anos 80/90, ele já trabalhava questões sociais, questões de humanidades. E eu não sou aquele tipo de pessoa que, meu Deus, aquele mangá trata isso socialmente e tudo mais. Só que se você for ler realmente o Yu Yu Hakusho, vocês vão perceber que realmente é isso que eu tô falando pra vocês. O que o Togashi passa é que os humanos também têm culpa das coisas. Apesar do Togashi tratar isso no mangá e o final do mangá ser diferente do final do anime, eu ainda gosto mais do final do anime porque eu acredito que um anime, um desenho ou algo do tipo, tem que ter um embasamento em fazer você se divertir, que são as lutas no caso, né? Fazer você se divertir e tudo mais.
e passar alguns contextos, né? Mas eu prefiro ficar nesse contexto de amizade do Yusuke e o amor pela Keiko do que ficar com esse contexto social de tipo, ai, demônios, yokais, humanos. Eu não gosto dessas coisas sociais em meio de animações. Porque eu acho que quando você assiste uma animação não é pra você refletir sobre algo social. Eu não vejo isso em animação. Me desculpa pra quem vê, mas eu não consigo ver você imaginar uma animação puxando algo muito social. Eu prefiro que você assista uma animação pra você se divertir, pra você puxar coisas boas, né, pra sua vida. Então eu acho o anime melhor que o próprio mangá, porque o anime tem mais o foco ali nas questões das lutas, da amizade, do amor. Eu tenho algumas críticas aos últimos 2 volumes do Togashi, que é o 18 e o 19. Pra mim, o anime adaptou muito bem, porque ele melhorou muito os 2 últimos volumes que aconteceram. Porque você pode ver em algumas páginas ali que os desenhos já estão meio descaprichados, parece que é um desenho sem vontade. Sabe quando você faz aquilo por obrigação? E existe algumas teorias ali que o Togashi estava fazendo o Yu Yu Hakusho chutado, que ele queria só fazer até o Torneio das Trevas, só como foi um sucesso absurdo, meio que a editora que estava ali publicando o Yu Yu Hakusho forçou, né, entre aspas, pediu com gentileza para ele continuar o Yu Yu Hakusho, porque estava sendo uma boa história. Eu acredito que se Yu Yu Hakusho acabasse ali no Torneio das Trevas, eu acredito que seria até que ok. Eu não terminaria mais ou menos ali, eu terminaria basicamente na saga do Sensui, porque o Torneio dos Três Reis, ele é muito mal feito, me perdoe a palavra. E o Yu Yu Hakusho é o segundo anime favorito, mas o Torneio dos Três Reis é muito mal feito. Se você for ler o volume 1, que é esse que tá aqui na minha mão, os desenhos do volume 1 tá melhor que os desenhos do volume 18 e 19. Então, ao invés dele ter uma evolução, ele decaiu. Por quê? Ele já não queria mais desenhar Yu Yu Hakusho. E meio que aconteceu isso. Agora, eu acredito que se o Togashi quisesse desenhar Yu Yu Hakusho e seguir num caminho interessante, Yu Yu Hakusho poderia ser uma das melhores obras, brigando ali pra ser top 3 como uma das melhores obras, porque ele faria o Torneio dos Três Reis, e aí fariam lutas interessantes, poderia ser melhor que o Torneio das Trevas, porque tinha personagens melhores naquele torneio, tinha Raizen, Yomi, Mokuro, tinha os amigos do Raizen, tinha muita pessoa interessante naquele torneio. Só que ele não aproveitou isso. O Torneio dos Três Reis foi muito chutado, muito cagado. Achei uma merda, assim, tanto no mangá e no anime eles conseguem melhorar um pouquinho, né? No mangá nem mostra a luta do Yusuke, nem mostra a luta do Riei, nem a do Kurama. Cortou as 3 lutas. As 3 lutas que você vê no torneio final lá no anime, nem tem no mangá, se você for ler, cara, nem tem. Então, assim, o anime melhorou até com 50% o final cagado que foi o mangá. Se ele tivesse finalizado aquele arco de Sensui com vontade, o Torneio dos Três Reis com vontade, e tivesse feito o último arco, que era o último arco, era pra ser a Guerra dos Três Reinos, se não me engano. Reino dos Humanos, do Demônio e do Mundo Espiritual. Se ele tivesse feito esse arco final, cara, e tivesse feito o dos Três Reis, provavelmente Yu Yu Hakusho ia estar, tipo, discussão pra estar junto com no pod ali Naruto, Dragon Ball, e seria Yu Yu Hakusho ali como terceiro, tá? É uma pena, Togashi desperdiçou muitas coisas, eu acredito que... Eu não sei se ele se arrepende de ter jogado algumas coisas fora, mas ele podia ter aproveitado muito bem essa obra que é Yu Yu Hakusho. Infelizmente ele não aprovou, não aproveitou, mas logo depois ele fez também Hunter x Hunter, que é uma obra incrível, que se você for olhar no papel é até mais bem construída do que Yu Yu Hakusho. Hunter x Hunter consegue ser melhor que Yu Yu Hakusho até em termos de roteiro e características e tudo mais, apesar de eu preferir Yu Yu Hakusho. É porque se você for ver, Yu Yu Hakusho é bem chutado o final. O problema do Yu Yu Hakusho é o final, que ele é chutado. Eu acho que se você perguntar pra alguém mais antigo, tipo de 30 anos, já assistiu Yu Yu Hakusho e tudo mais, você lembra como que foi? Eu acho que a pessoa só vai lembrar do Toguro e do Torneio das Trevas, só. Depois disso, meio que Yu Yu Hakusho é chutado. Então, é basicamente isso que eu queria falar. É um final que poderia ser muito melhor, poderia ter sido muito mais aproveitado. E não sei se o Togashi se arrepende, provavelmente sim, né? E eu tô com medo de Hunter x Hunter ter esse mesmo final chutado. Eu prefiro que não tenha final do que ter um final chutado. Eu falo isso em outros vídeos, o pessoal pode me criticar, mas eu prefiro não ter um final do que ter um final chutado. É isso que eu falo pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu posso estar trazendo mais vídeos desse tipo, falando de alguns animes e mangás específicos. Mas enfim, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, por que não deixar o like ou por que não se inscrever para ver mais vídeos, né? Eu sou o Pedro, do Animes Evolution. Eu vou estar aqui sempre quartas, sextas e domingo. E outros vídeos extras pela semana, quando eu tiver a oportunidade também, tá? Agradeço para quem viu o vídeo. Vejo vocês na próxima e valeu!
Eu corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só.